Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando, estou aqui no nosso livro 2, estou aqui na nossa aula de Termoquímica 1, página 423, peço que vocês se encaminhem aí. Termoquímica, né? O que a gente vai falar aqui, né? Esse capítulo aqui ele vai abordar para você quantidade de energia recebida ou liberada em uma reação química. Porque reações químicas, para acontecerem, eu preciso de ou receber uma quantidade específica de energia ou liberar uma quantidade específica de energia, tá? Indo um pouquinho mais a fundo aqui, é o seguinte, eu tenho, por exemplo, meu oxigênio aqui e tenho um outro átomo de oxigênio aqui, né? E essas duas moléculas, esses dois átomos, na verdade, esses dois elementos químicos, eles vão querer interagir entre si para bater a teoria do octeto e ambos se estabilizarem, tá? Então, vai haver uma formação de ligação aqui. Para eu conseguir fazer com que essa ligação aconteça, eu preciso liberar energia. Então, ele liberou energia e formou o meu composto, né? Formou meu O2 aí, tá? Então ele estava com energia contida, cada um tinha uma energia contida dentro de si. Quando eles liberaram energia, eles conseguiram interagir uns com os outros, formando assim minha ligação química. Então eu tive uma formação de ligação química através de liberação de energia. Para poder quebrar essa ligação formada, eu preciso fornecer energia. Eu preciso restituir essa energia que foi liberada, eu preciso devolvê-la aqui. E quando eu devolver isso, a minha ligação vai ser rompida. E aí eu passo a ter novamente aí os meus elementos. Basicamente é isso. Uma reação química, né, quando eu tiver uma formação de produto, eu preciso ou receber energia ou liberar. Claro que aqui eu estou te mostrando de uma forma bem genérica. A gente vai aprofundar um pouco mais no capítulo aqui. A gente vai aprofundar ainda mais para frente, tá? A gente vai aprofundando bem aos pouquinhos. Mas basicamente é isso aqui. Eu preciso liberar ou receber energia, né? E aqui ele começa, né, na termoquímica falando da diferença entre temperatura e calor, o que provavelmente você já viu em física, e você teve uma introdução disso no 9º ano também, provavelmente você teve lá aquela física introdutória. Tá? Então você também já viu a diferença entre temperatura e calor, mas o livro ele aborda aqui, então eu vou falar rapidinho de novo. Calor, quero que você entenda o seguinte, calor é uma energia sendo transferida, tá? Então eu vou colocar aqui dois corpos, tá? Distintos. Aqui. Então, vou dizer que esse cara está quente, para você entender melhor, e vou dizer que esse cara está frio. Quando você aproxima o cara frio do cara quente, a tendência é o cara que está quente transferir calor, que é uma quantidade de energia, para o corpo de menor energia, até ambos se estabilizarem, até ambos baterem ali a mesma quantidade de energia, tá? De temperatura interna. Então, assim, vou falar de uma forma bem chula aqui para você, né? Vamos supor aqui, sei lá, esse cara aqui, ele tá a 40 graus Celsius, e esse cara aqui tá a 20. Esse cara tá mais frio do que esse. Então, esse cara aqui, mais quente, ele vai começar a transferir uma quantidade de energia ali, até que os dois corpos, eles mantenham a mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico, né? Então, eu botei que 10 graus foram cedidos para cá, 10 graus para cá, aqui ficou com 30, e aqui perdeu 30, perdeu 10, né? Então ficou com 30 também, ambos bateram a mesma temperatura, tá? Então o que é o calor? Calor é uma energia em trânsito, é uma energia sendo transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio, até que ambos alcancem ali a mesma temperatura, né? Então eles vão ter que estar estabilizados ali, tá bom? Então calor é energia em trânsito. Temperatura é agitação de partícula. Tá? Então, quando eu tenho minhas partículas aqui, então isso aqui é um átomo, por exemplo, e ele começa a vibrar, ele começa a tremer, a temperatura interna ela aumento de temperatura. Tá? Se a minha molécula ela para de vibrar, menor vibração, menor a temperatura. Pensa o seguinte, quando você está com frio, suas mãos estão geladas, você não tende a esfregar uma mão na outra. Você faz isso, por quê? Porque você está vibrando as moléculas, você está vibrando e com isso você está aumentando a temperatura da sua mão fica mais aquecida, tá? Diferente de quando a temperatura reduz e
as moléculas elas tendem a ceder não, mas a reduzir a vibração, tá? Então quando você pega uma água, você coloca na panela, você aquece lá a panela. A água ela vai entrar em ebulição, né? O que está acontecendo com as moléculas ali? Elas estão vibrando, a temperatura está aumentando, tá bom? E aí você reduz a temperatura, as moléculas elas começam a parar de vibrar, tá? Então temperatura é vibração, tá bom? De moléculas, né? Agitação térmica. Calor, energia em trânsito. Então, quando eu digo assim, eu tô com muito calor, na verdade, eu tô com uma temperatura interna elevada, eu não tô com calor. Você quer ver como você sente o calor, né? O que a gente chama de sentir calor, né? Quando você recebe uma energia. Você tem uma fogueira e você aproxima a sua mão, ou você está próximo a uma fogueira, você começa a sentir o quê? A temperatura do seu corpo elevando. Por quê? Porque você sente a energia vindo e você consegue sentir mesmo, né? Você aproxima um pouquinho a mão, você sente aquele que a gente chama de bafo, né? Aquele bafo quente vindo. Né? É o quê? É aquela energia, você está recebendo aquela quantidade de energia. E isso está fazendo com que as moléculas do seu corpo comecem a vibrar mais, aumentando assim a temperatura. Tá? Então aqui ele fala disso, né? Temperatura é a agitação, tá? Das partículas, tá? E o calor é transferência de energia. Calor é energia em trânsito, tá bom? Aí aqui ele fala do equilíbrio térmico, né? Que um corpo mais quente tende a transferir energia para o mais frio, até que ambos estejam em equilíbrio, tá bom? Ele fala aqui das unidades que a gente utiliza para falar de calor, né? Então você vai ouvir muito falar em joule, muito em quilojoule, tá? E também, né, o que a gente usa no nosso cotidiano aí, que é caloria, né? Caloria que você vê lá nos alimentos, no biscoito lá, tem quantas calorias você está consumindo, né? Qual que é? A quantidade de energia que vai ser liberada no seu corpo, você vai gastar essa energia falando, pensando, né? Fazendo processo de digestão, respirando, tudo isso daí vai ser um gasto energético, tá bom? Que você vai ter. Então a gente vê muito caloria ali nos alimentos, né? Mas aí você vai lembrar que você tem, isso aqui tem a ver com energia, tá bom? Como eu faço para desenrolar um cálculo de calor, né? Transferência ali de um corpo, né? De energia de um corpo para o outro, né? Eu digo que a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura é igual à quantidade de calor que um corpo recebe. Então, é o seguinte, ó, a quantidade de calor eu preciso da massa, da substância em questão, tá? Vezes o calor específico dela, vezes a variação da temperatura. O quanto essa temperatura variou? Ah, sei lá, ela foi de 30 graus Celsius para 40 graus Celsius, tá? Ou seja, ela teve uma variação de quanto aqui de temperatura? Ah, variou 10 graus. Então, isso daqui é o meu delta T, tá? Variação de temperatura. Era de 30, foi para 40, tá? Variou 10. Tranquilo, né? A massa vai ser a massa lá em grama, da substância que você quer descobrir lá o quanto foi variado o calor dela. Então ela vai ter uma massa correspondente ali, tá? Em grama. Tranquilo. E aí eu vou ter aqui o meu calor específico, né? Lembrando de novo, essa fórmula você provavelmente já viu em física, né? Que é o nosso Ki macete. Deixa eu escrever ele de novo aqui, ó. Ki macete. Para quem joga um videogame aí, ó, um PS4, quem gosta de The Last of Us, sabe que sempre tem um macetinho lá pra gente passar. E é isso, né? O meu macete é botar no mais fácil, sempre. O seu aí eu já não sei qual é, tá? Então aqui, ó, é a forma para eu descobrir, o quanto de calor esse corpo recebeu. E aí eu ia falar do calor específico, né? O calor específico, galera, é o seguinte: você pegou água e colocou dentro da sua panela de alumínio. Quem vai aquecer primeiro, né? Bom, se você já fez isso, já teve um contato aí, né? Ou talvez até por lógica, você vai ter se ligado que o alumínio, ele aquece primeiro que a água. Por quê? Porque o calor específico do alumínio é menor que o da água, tá? O que isso significa? O calor específico, ele faz menção à quantidade de energia que você precisa para aumentar 1 grau de 1 grama. Então, ó, você pegou 1 grama ali de alumínio. Cara, quanto que você precisa para elevar 1 grau? Ah, ele está a 25 graus aqui. Ele está a 25 graus e eu quero jogar ele para 26 graus. Quero elevar 1 grau. Tá? Vou levar 1 grau desse cara. Tá? E eu peguei 1 grama desse cara. Quanto que eu vou precisar para passar de 25 graus para 26 graus desse 1 grama? Isso é o seu calor específico. E cada substância vai ter uma quantidade de energia que vai precisar. O alumínio precisa de um calor específico menor que a água. A quantidade de energia para aquecer o alumínio é menor do que a água. Então o alumínio ele vai aquecer primeiro que a água. Tá bom? Então, o calor específico é aquela quantidade de energia que você precisa para elevar 1 grau
de 1 grama de uma determinada substância, tá bom? Isso é o seu calor específico, tá? Virando aqui, né, ele fala aqui, né, da absorção e da liberação de energia, né? Deixa eu ver onde ele fala sobre isso, né? Reações endotérmicas e reações exotérmicas. Na verdade, eu nem sei onde ele está falando disso, mas eu vou falar... Ah, ele vai falar aqui, lá na frente. Mas eu já vou puxar esse conceito para cá, tá? Ó, os corpos, eles tendem a liberar ou absorver energia, tá? Sempre, tá bom? Ou ele vai liberar energia ou ele vai absorver energia. Você, por exemplo, quando você está com calor, você está liberando energia, né? Quando você está com frio, você está absorvendo energia. Só que aí você tem duas situações aí, né? Deixa eu botar aqui para a gente desenvolver isso bem devagarzinho. Ó, você está com calor, aí você está, sei lá, o seu corpo aí está em 36 graus. E aí o seu corpo ele entende que não pode passar disso. Mano, quando bater 37, tu já vai começar a transpirar. Tá? Se você... A transpirar não, né? O seu corpo ele vai tentar manter isso aqui. A não ser que tenha uma infecção, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a agitar as moléculas para te aquecer. É isso que vai acontecer. Mas vamos supor que ele queira bater 37. Cara, o teu corpo fala, ih, mano, eu tô aquecendo demais. O que eu vou fazer? Eu vou transpirar aqui. E aí você começa a transpirar, por quê? Porque a água vai reduzir a temperatura. Veja bem, não estou falando de caso de febre, tá? Estou falando, você está recebendo uma quantidade de energia, então isso aqui é você. Aí você tem o sol aqui, o sol está incidindo, né, transferindo calor para você, está transferindo energia, e aí está elevando a temperatura do teu corpo. Teu corpo faz o quê para resfriar? Ele começa a soltar água. E aí a sua temperatura vai sempre se manter ali, tá bom? Mas ó, você está tendo uma absorção de calor, tá? Quando você está no frio, o que acontece é o seguinte, você está aqui, ó, esse aqui é você, a sua temperatura está 36 graus Celsius, e aí aqui, ó, no meio ambiente, tá? No meio, né, onde você estiver, dentro da sua casa, na rua, vai estar 25 graus. Lembra que eu falei lá no início? O corpo de maior temperatura, ele tende a ceder calor para o de menor temperatura. Então você que está mais quente começa a transferir calor para o meio. Cara, quando você começa a transferir calor para o meio, tua temperatura cai. E aí você começa a tremer. Por quê? Porque você tende a aumentar a temperatura. Seu corpo vai fazer isso espontaneamente. Aí o que você faz? Você coloca um casaco. Porque o casaco é um isolante térmico. Ele vai impedir que o calor saia do seu corpo. Ah, mas um casaco não está funcionando. Então tu bota um casaco, bota uma calça, bota um cobertor. O importante é você se isolar para que a energia ela não passe para o meio. Porque a tendência é você ter uma transferência, tá? O que eu quero dizer aqui é que eu posso ter um caso de absorção ou de liberação de calor. Tá? Quando eu tenho absorção de calor, em uma reação química, eu digo que eu tenho uma reação endotérmica. E quando eu tenho uma liberação de calor, de novo, absorção endotérmica. Liberação, eu tenho uma reação exotérmica. O que eu quero que você entenda aqui? Endotérmica, eu sempre vou dizer que é positivo. Isso aqui absorve calor e sempre é positivo. Positivo. O que é positivo? O meu sistema. Você tem que sempre olhar pelo seu sistema. Ah, o meu sistema ele está recebendo calor, ele está absorvendo, não está? Então a temperatura aqui está aumentando. Ah, a temperatura era 25 e como ele absorveu, foi para 30. Então esse cálculo ele tem que dar positivo. Vai ser um saldo positivo, ele está recebendo. Ao contrário do exotérmico. Exotérmico libera. Se ele libera, significa que você tem um corpo que está mandando energia para o meio. Então, se ele está a 25 graus, ele pode vir a bater 15. Por quê? Porque ele mandou 10 calorias para fora, ele liberou. Então, esse exotérmico aqui, eu vou negativar o valor dele, de entalpia. Tá? O que é entalpia? Entalpia vai ser a variação da energia. Ó, então eu tenho o calor da reação, que ela vai ser gerada, e eu tenho a entalpia, que é a quantidade de energia que eu preciso para romper as ligações. Tá? No final das contas, a gente vai fazer um cálculo, isso vai ser lá na frente, que a gente vai ver se a reação química ela mais recebeu ou mais liberou energia. Essa energia que variou no sistema, ó, de 25 para 30 ou de 25 para 15, é o que nós chamamos de variação de entalpia. O quanto de energia variou no meu sistema. Como eu vou fazer o cálculo de entalpia? Primeiro, entalpia eu simbolizo pela letra H.
Então, entalpia H, quantidade de energia. Quero ver se essa energia ela foi liberada ou absorvida. A reação liberou ou absorveu mais energia? Depende, vou ter que fazer um cálculo. Eu vou dizer que a variação da entalpia, porque teve uma variação, né, de 25 para 30 ou de 30 para 25, a variação vai ser o quê? Entalpia final menos a entalpia inicial. Muito física mesmo, né? Então eu vou pegar o inicial, eu vou dizer que foi 25. E a final foi 30. E aí eu vou fazer uma subtração aqui e vou ver que a variação de entalpia foi 5. Aí eu vou atribuir aqui, sei lá, 5 joules. Pronto, variou 5 joules. Deu positivo. Se deu positivo, eu digo que a minha reação foi endotérmica, positivo. No final das contas, o sistema recebeu uma quantidade de energia correspondente a 5 joules. Né? Quando eu vou fazer a entalpia desse cara aqui, entalpia é quantidade de energia. H. Tranquilo. Quero ver o quanto que variou aqui minha entalpia. Eu vou falar que a variação de entalpia é o que? A entalpia final menos a entalpia inicial. Eu disse para você que no início você tinha 25 graus. E aí partiu e foi... partiu não, né? Acabou em 15 graus. O final foi 15. O início era 25. Qual é o cálculo aí da minha variação de entalpia? Tu vai ver que isso daqui vai dar menos 10. 15 menos 25, menos 10. Menos 10 joule. Opa! Menos 10, negativo. Negativo, minha reação é exotérmica. Saiu energia de dentro do meu sistema. Saiu quanto? 10 joules. Tá? Então, reações endotérmicas, eu tenho absorção de energia e o meu ΔH sempre vai ser positivo. Reações exotérmicas, eu tenho liberação de energia. Tá bom? A energia vai sair do meu sistema, o meu ΔH sempre vai ser negativo. Aí, de novo, né? Como assim, cara? Ele está liberando energia e está ficando negativo? Você vai olhar dentro do sistema. O sistema liberou energia, então o sistema ficou negativo. O sistema absorveu energia, ele ganhou energia, então ele ficou positivo. Tá bom? E aí, aqui eu tenho a minha variação de entalpia, tá bom? Então, tem aqui, equações termoquímicas, né? Ele te mostra uma equação e aí ele te dá o ΔH. E agora você sabe que quando dá negativo, a reação ela é exotérmica. Então, reação exotérmica, exotérmica e exotérmica. Tá? Quando for endotérmica, vai ser positivo, tá vendo? Exotérmica, negativo, tá bom? Uma leitura que a gente pode fazer através de gráfico é isso aqui, entalpia do produto, entalpia do reagente, tá? Entalpia é o H. O P é de produto, o R é de reagente, né? O que eu estou falando aqui, Eu tenho os meus reagentes, nessa entalpia aqui, e aí a gente vai... Cara, isso aqui é muito legal, muito interessante mesmo, mas a gente vai aprofundar mais lá na frente, tá? O que você precisa entender desse gráfico? A minha entalpia do reagente estava aqui. De repente a entalpia aumentou. A entalpia aumentou, a entalpia interna do meu sistema. Então eu tinha um sistema aqui, aí a entalpia desse cara aqui aumentou, cara. Então, vamos supor, estava em 5, foi para 10. A entalpia aumentou, de 5 para 10. Né? Repara que a entalpia do produto está lá em cima. Vai ser positivo, ΔH positivo, reação endotérmica. Exotérmica, olha só, o H, a entalpia do reagente, caiu, cara. Estava aqui em 20 e foi, sei lá, para 5, tá vendo? Ou seja, era 10, era 20, foi para 5, ou seja, eu tive uma redução de entalpia. O ΔH vai ser negativo, né? Então, os meus reagentes tinham mais energia do que os meus produtos. O que eu tenho aqui? Eu tenho energia sendo liberada do meu sistema, tá bom? Aula bem tranquila, né? Ele fala um pouquinho aqui da entalpia, né? Dos estados físicos e formas alotrópicas, tá bom? Ele fala aqui da variação da entalpia, tá? Ele fala um pouquinho de combustão, ele fala um pouquinho de... entalpia de formação, de neutralização, mas o que você precisa sacar aqui do conteúdo é quando a reação ela é endotérmica ou exotérmica. Então eu estou vendo aqui, que a reação aqui é o que? É exotérmica, ΔH foi negativo, né? Enquanto aqui, deixa eu achar um aqui, todas essas aqui são, né? Endo não, exo, né? Essa aqui, Isso aqui foi endotérmico, positivo, ΔH positivo, tá? A gente pode ter a de combustão, né? Que é quando a gente tem lá, por exemplo, o carbono reagindo com oxigênio, né? Você libera CO2 e água, né? Fogueira é isso aqui, é combustão, queima do combustível, tá? Queima de papel, tudo isso é combustão, né? A ΔH de formação é porque eu vou formar produtos, então eu também vou ter liberação ou absorção de energia,
tá bom? E aqui é de neutralização, né? Quando eu tenho reações entre ácidos e bases, tá vendo? Ó, ácido mais uma base, eu sei que vai me gerar um sal e uma água. E isso aí vai ter um gasto energético, né? E nesse caso aqui, o meu ΔH ele vai ser negativo, ou seja, a reação é exotérmica. Quando você pegar NaOH e colocar com HCl, vai liberar energia. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Reações exotérmicas, como a combustão, por exemplo, a energia sai do sistema. A energia sai do sistema, isso aqui é exotérmico, e você consegue sentir, né? Com a liberação de calor ali. Então, é uma fogueira, por exemplo, isso aqui. Fogueira. Ah, beleza, você colocou a mão ali, você sente, né, cara, aquela transferência de energia, você sente o calor vindo até você, né? Então, esse cara aqui, ele aquece. Se você pega hidróxido de sódio, esse cara é extremamente exotérmico. Hidróxido de sódio é soda cáustica, né? Não sei se você na sua casa já mexeu alguma vez com isso. Soda cáustica é perigoso, tome cuidado, tá? Mas soda cáustica é hidróxido de sódio. Geralmente é usado lá para você solubilizar a gordura do ralo. Então, tá entupido lá o cano da pia, aí sua mãe e seu pai pega lá a soda cáustica, bota na água quente, taca no ralo para solubilizar a gordura, vai desentupir. Só que tem um esquema com esse cara. Esse cara aqui ele é tão exotérmico que se você pegar água da torneira e colocar hidróxido de sódio, colocar soda cáustica na água da torneira, vamos dizer que a água sai a 25 graus Celsius. Cara, isso aqui vai esquentar tanta água, tu não vai conseguir segurar, porque é extremamente exotérmico, vai liberar muito calor. Então, exotérmico libera calor. Endotérmico absorve. Quando o endotérmico absorve, né, isso daí você ia ver mais em um laboratório, se você fizesse um técnico ou uma faculdade de química, né? Quando você fizesse uma reação endotérmica, você ia observar que ele ia ficar gelado ao redor. Então a solução geralmente ela fica gelada. Geralmente não, ela fica gelada. Por quê? Porque ela está tirando todo o calor que está em volta. Todo o calor em volta está entrando aqui, ó. Está ficando lá dentro. Isso aqui vai ficando tudo gelado, cara. Então é mal barato. Isso era uma coisa que confundia a minha cabeça, né? Como assim o cara está absorvendo calor e está ficando gelado? É porque ele está tirando o calor em volta, né? Então isso daí é uma curiosidade aí que fica para você dessa nossa aula, tá? Nossa aula aqui já bateu nossos 20 minutinhos, o suficiente para você desenvolver suas questões aí. Qualquer coisa você me chama aí no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, faça as questões e tamo juntão sempre.